Todo mundo sabe que a Rainha Elizabeth do Reino Unido, além da saúde e longevidade, é uma das monarcas mais ricas do mundo, não é? Ela sozinha, sem contar a família real, toda em conjunto, possui bens e dinheiro no valor de aproximadamente 540 milhões de dólares, quase 3 bilhões de reais na cotação de 2021. Achou muito? Hoje, especialmente para você, um monarca bem excêntrico, dono de uma fortuna muito, mas muito maior que a da rainha mais famosa do planeta. Meu nome é Mozart Ornelas e, como sempre, seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Já deixa aqui o seu like com a gente e vamos pro vídeo? Você aí de casa com certeza já ouviu falar na Tailândia, né? Um dos lugares mais visitados por turistas do mundo inteiro. O país asiático é famoso pelas suas paisagens paradisíacas e pela noite movimentada. Além disso, passou por um desenvolvimento acelerado nas últimas décadas, saindo de um dos mais pobres da região para um dos mais industrializados e desenvolvidos da Ásia. Outro fato curioso sobre essa nação que muita gente não sabe é que a Tailândia é uma monarquia constitucional, ou seja, o rei ainda tem poderes previstos na Constituição. O nome oficial da Tailândia é, por sinal, o Reino da Tailândia. O atual rei é um homem bem diferente, excêntrico, se é que podemos chamar assim, muito criticado e pouco amado em sua terra natal. Maha Vajiralongkorn, hoje com 69 anos, assumiu o trono em 2016, após a morte do seu pai. O novo chefe, na verdade, nunca passou muito tempo na Tailândia, algo que eu vou falar mais adiante nesse vídeo. Enfim, devido aos costumes do país, a cerimônia de coroação só aconteceu em 2019, mas as polêmicas e a fama de Maha, que assumiu o nome Rama X para comandar a Tailândia, vem de muito antes. Na década de 90, por exemplo, seu primeiro grande escândalo sexual estourou na mídia. Maha, ainda príncipe, era casado há muitos anos com a princesa Songthaek. Ele e a esposa já tinham um filho, quando foi descoberto que o rei tinha uma amante. E não só isso, ele tinha uma família com essa mulher, 5 crianças no total. O acontecimento foi em 1991. Após saber da traição do rei, a princesa pediu o divórcio, o que não incomodou nada a Maha. Ele se casou com a amante 3 anos depois, uma união que não duraria muito também. Em 1996, o príncipe Maha estava se divorciando pela segunda vez, uma separação cheia de polêmicas. Maha e a família, para proteger o direito de quem poderia assumir o trono, deserdaram todos os filhos do então príncipe com a segunda esposa e ainda os perseguiram politicamente. Toda a família teve que se mudar para os Estados Unidos para fugir das ameaças da nobreza. E não para por aí não. A polêmica mais recente em que Maha se envolveu foi em 2020, quando já tinha assumido o trono. Durante a pandemia do coronavírus, ele escolheu uma maneira nada comum de cumprir o isolamento social. O local foi um hotel de luxo na Alemanha. O líder tailandês reservou um andar inteiro do estabelecimento que teve a sua segurança reforçada, transformando o andar em praticamente um bunker, um lugar muito fortificado. Só que o rei escolheu a dedo mais de 20 mulheres para passar esse tempo isolado com ele. Enquanto a Tailândia enfrenta uma verdadeira crise por conta da pandemia do coronavírus, já que é muito dependente do turismo, o rei foi bastante criticado por tirar essas férias. Isso se ele realmente comandasse o país. Os críticos da monarquia na Tailândia vivem ressaltando que Maha passa muito mais tempo na Europa, principalmente na Alemanha, pilotando o seu próprio Boeing 747 do que realmente trabalhando. Lembra quando eu falei que o príncipe nunca passou muito tempo na sua terra natal? Então, ele nem mesmo foi criado por lá. Maha recebeu a sua educação nos melhores colégios europeus, primeiro no Reino Unido e depois na Alemanha. Todo esse luxo vem da fortuna desse homem, que gira em torno de quase 70 bilhões de dólares. Maha é o monarca mais rico do mundo e a família dele comanda o país há algum tempo. A gente sabe que, naturalmente, a nobreza de um país é muito rica.
já que é dona de terras e muitas vezes até recebe salários vindos dos impostos. Só que o rei Rama, até mesmo nessa questão, conseguiu se envolver em polêmicas. Através de decretos que muitos consideraram como inconstitucionais, o rei conseguiu transferir centenas de bens da nobreza da Tailândia para o seu controle pessoal. Muitos desses bens são espaços públicos, o que fez com que o rei passasse a arrecadar mais devido ao arrendamento dessas terras para o governo. E hoje, com quase 70 anos, 4 casamentos e 7 filhos, o homem é chamado por muitos de playboy por causa do estilo de vida que leva. Dono de uma frota invejável de carros, mansões, Maha não esconde de ninguém o seu gosto pela ostentação. Em um desses imóveis, num belo cômodo, está uma estátua de Buda de 3 metros de altura, toda feita em ouro maciço. Só esse objeto está avaliado em R$1 bilhão. Isso tudo sem falar em suas posses. O rei tem mais de 1.000 propriedades apenas em Bangkok, capital da Tailândia. Uma boa parte deles é localizada no disputado centro da cidade, lugar com um dos aluguéis mais caros do país. O próprio Palácio Real, acompanhando a fama de Maha, é considerado o palácio mais caro do mundo. Um verdadeiro complexo, cheio de construções como templos e cômodos reais. E como todo rico excêntrico, Maha também é cheio de hábitos e atitudes questionáveis. Um desses comportamentos está relacionado a um cachorro da raça Poodle que ele teve, chamado Fufu. Para você ter uma ideia da loucura do rei, recentemente se descobriu que esse cachorro foi nomeado pelo líder como Marechal da Força Aérea Tailandesa. É isso mesmo, recebendo um salário e até mesmo participando de reuniões importantes. Um vídeo vazado na internet em 2007 mostra a festa de aniversário feita por Maha para esse pet. Tudo está relativamente normal se você deixar de lado que uma festa milionária está sendo dada para um poodle. Só que tirando isso, o que chama a atenção no vídeo é a esposa de Maha na época de topless e fio dental, dançando pelo salão. O próprio Maha foi flagrado em um aeroporto em Munique vestindo apenas um top, o que se transformou em mais um deslize de uma pessoa tão envolvida em polêmicas. Em contraste com o atual crescimento da miséria em seu país, a vida de luxo, festas e regalias de Maha é conhecida pelos cidadãos. Porém, eles não podem falar muito nisso não. Recentemente, o rei decretou uma lei absurda. Quem fosse pego falando mal da família real poderia enfrentar até 15 anos de cadeia. A situação, como você pode imaginar, ficou insustentável. Após a notícia da quarentena especial do mandatário da Tailândia se espalhar, protestos surgiram em Bangkok, a capital. Enfrentando as leis que censuram os críticos da corte, milhares de estudantes saíram às ruas, atraindo muitas outras pessoas para os protestos. Os manifestantes exigiam uma nova constituição, uma que acabasse com os poderes da monarquia no jogo político. O símbolo que eles fazem com a mão é uma referência ao filme Jogos Vorazes, um símbolo de resistência contra um governo tirano. Os protestos começaram pacificamente, mas o clima esquentou, com troca de agressões entre manifestantes e policiais. Em poucos dias, o país estava paralisado. O governo decretou estado de emergência em uma tentativa de conseguir mais força policial para oprimir os manifestantes. Mesmo assim, ele falhou. Os tailandeses não recuaram e tiveram a promessa do primeiro-ministro que seriam ouvidos. Mas infelizmente pouca coisa mudou com as manifestações. O rei Maha, por sinal, não parecia estar muito preocupado com a situação. Em uma das poucas entrevistas que deu para a mídia internacional, quando perguntado sobre os protestos, disse apenas que amava todos os manifestantes. Recentemente, em meio à crise política no país, Maha, que é casado, elevou uma amante à condição de consorte, título dado ao cônjuge. Em outros termos, poderia-se dizer que Maha assumiu publicamente ter uma concubina. Pelas leis da monarquia da Tailândia, não existe nenhum problema em fazer isso. Porém, nenhum monarca tinha tal comportamento há 100 anos, já que os costumes mudaram e não é mais bem vista a condição de se ter amantes publicamente. Elevar uma mulher a consorte também significa dar poder e bens a ela. Além dessa polêmica, muitos tailandeses ficaram revoltados com as preocupações do rei enquanto o país passava por uma das piores crises, o que inflamou ainda mais os críticos do governo. O rei nunca respondeu oficialmente aos manifestantes e, conforme os especialistas, nem vai fazer isso.
A Tailândia, em 2014, passou por um golpe militar que teve um apoio silencioso da monarquia, que lucra muito com o governo do exército. Infelizmente, para os habitantes daquele país, ainda falta um longo caminho para a independência. E por hoje é só. Deixe aqui nos comentários pra gente se você gosta desse tipo de conteúdo. A sua opinião é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima.